Ao invés de sim, certo, amém, eu quero poder repetir, ensaiar, errar, sonhar, amar e lutar. Cara, você quer mesmo aprender a viver? Quero. Mas tem um preço. Qual? A morte. Ele, de uma certa forma, mostrou o lado escuro, the dark side do tropicalismo, com todo aquele colorido, com toda aquela alegria. Ele mostrava também as coisas que estavam acontecendo, essa tropical melancolia. Eu me lembro que da turma, o Gilberto Gil era o mais animado, né? O Caetano era o mais discreto, mais fechado. O Leni dele era uma animação só. Uhum. E o Torquato era estranho. Era estranho, é. Eu conheci o Torquato num boteco na Avenida 9 de Julho. A primeira conversa com ele já foi estranha, foi muito estranha, muito estranha. Eu conheci muito a Ana. Eu senti muito a morte do Torquato. E eu imagino que a Ana não sofreu com essa morte. Ah, sem dúvida. Com essa maneira como essa morte aconteceu. E o mais engraçado de tudo, o Torquato devia ter pela Ana um sentimento muito bom. Porque sem ele dúvida. tinha esse sentimento. Eu não sei como é que você consegue se destruir quando tem alguém que te quer tão bem como a Ana queria o Torquato. Você fala disso na peça ou não? Olha, a versão que não é porque apenas uma versão, é muito difícil você, né, saber todos os fatores da vida, da existência de alguém que leva esse ato tão radical, né? Mas, então, na versão que eu proponho, trata-se de um sujeito que se sente atraído pela morte, que sente uma atração muito forte pela morte, mas ele usa a arte para combater essa atração. Então ele vai com a sua arte, e a arte é até mais forte do que o amor para combater essa atração pela morte, até que chega um ponto, né, em que ele mesmo diz: o meu repertório faliu. E quando o repertório entra em falência, ou seja, quando a arte dele entra em falência, é como se ele não tivesse mais como lutar, como ele diz, com o lado de fora. Então ele é atraído e ele se deixa envolver pela morte como uma namorada, que ele chama a morte como namorada. Você acha que ele se sentia decaindo como artista ou se perdendo, Porque há duas maneiras: você decai, você sente que decai, que não consegue ter mais a mesma qualidade que já teve, ou então você se perde, não sabe mais o que fazer. Eu responderia de outra forma. Ele era uma pessoa tão ligada, tão plugada no mundo externo e na realidade. Ele sempre foi um homem do agora, do presente, né? E que ele, ao sentir toda aquela destruição que aconteceu na época da ditadura e da repressão, os amigos sendo presos, torturados, outros se exilando, aquilo tudo acabando, não se podendo mais falar, né? Como ele diz, toda palavra é uma cilada, né? É como se ele tomasse no corpo dele, no ser dele, essa própria destruição. E ele fez um percurso, digamos, da antropofagia a uma autofagia. E se deixou destruir com essa autofagia mesmo, eu diria. E fez, né? Resolveu, né? Ele deixou no bilhete de despedida, né? Ele dizia assim: eu gostava quando eu era um guia de cegos, mas agora todos vêm e o cacho de banana caiu. Então essa representação metafórica, né, do final do tropicalismo, ou então, como John Lennon dizia, the dream is over, o sonho acabou, né? Eu acho que ele tomou isso de uma forma radical no próprio corpo, e o sonho dele também acabou junto com essa, digamos, com esse ideal libertário, revolucionário,
né, por um mundo melhor, algo mais justo, mais social, e que veio, como você mesmo falou, dessa liberdade de drug, sex and rock and roll da época, né, drogas, sexo, liberdade sexual, liberdade de poder se dizer tudo, e veio aquela, digamos, aquela quebra, né, muito radical, a ponto dele dizer, né, num poema muito forte, né, eu brasileiro confesso minha culpa, meu pecado, aqui é o fim do mundo. Aí ele diz, ou lá, aqui é o fim do mundo, falando do Brasil, ou lá. Vejamos na música, o que é que asfixia a música popular brasileira? A indústria, o medo, o clima. Ligue o rádio, escuta, o que é que está sendo estimulado? Voos rasteiros, mediocridade, repetição, medo de criar. A regra da asfixia continua firme nas rádios, na divulgação da transa. E esse meu papo aqui, Michuruca, é só para isso mesmo. Chamar a atenção para um certo bom vento. Ar, mais ar. E repare, começa a soprar. Vamos respirar.